Meus amigos, hora de falar sobre feminicídio. Feminicídio é nada mais, nada menos do que a nefasta prática do homicídio, do assassinato contra uma mulher em razão, vamos dizer, da sua condição de mulher. Muitas vezes o feminicídio ocorre no âmbito de violência doméstica, todos sabemos. A pergunta que nos chega hoje é uma pergunta de uma seguidora, uma pergunta bastante objetiva. Ela não deixou claro quem foi vítima nessa situação, dessa tentativa, no caso, uma tentativa de feminicídio, e nem quem teria praticado essa tentativa de feminicídio. Ela não deixou claro. Apenas perguntou: doutor, o sujeito que praticou uma tentativa de feminicídio contra uma vítima, uma mulher, portanto, e está respondendo em liberdade. Quem pratica uma tentativa de feminicídio, está normal isso? Responde o processo em liberdade? E a resposta é a seguinte: vai depender do caso concreto, pessoal. Apesar de que todos temos a impressão de que, de fato, um crime de feminicídio, né, ou mesmo a tentativa de se tirar a vida de uma mulher em razão da sua condição de mulher, todos nós temos essa impressão, temos esse sentimento de que isso é algo muito grave. E o leigo, o cidadão, que não é obrigado a entender da lei, da justiça no dia a dia, ele se arrepia com isso. Como é que foi? O cara tentou matar uma mulher, ou conseguiu matar uma mulher, e ele vai responder esse processo de liberdade? Não haveria que estar recolhido ao cárcere desde o início do processo? Veja, no Brasil impera, ou pelo menos ainda impera, a chamada presunção de inocência ou de não culpabilidade, assegurada a todos os brasileiros lá no inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Isso quer dizer que, no Brasil, ninguém será obrigado a cumprir uma pena que seja antecipatória de culpa. Ou seja, em regra, todos respondem em liberdade até que ocorra o chamado trânsito em julgado daquela acusação, daquele processo. Ou seja, o sujeito responde em regra em liberdade até que ele faça uso do último recurso permitido em lei. Agora, quando é que um sujeito que pratica um feminicídio ou uma tentativa de feminicídio poderá responder o processo preso desde o início? Quando a Justiça, o Ministério Público verificar que, naquele caso concreto, além de haver cometido aquele crime horrendo, existe uma necessidade de cautelarmente, ou seja, existe uma necessidade de tomar certos cuidados, e um desses cuidados, a Justiça acaba se convencendo que é manter esse réu preso, para bem do processo, ou para evitar que esse réu, esse que tentou cometer o feminicídio, por exemplo, volte a atentar novamente contra a vida da vítima, volte a atentar durante o processo contra a vida de familiares, amigos da vítima, etc. Ou volte a atentar, por exemplo, contra a vida de testemunhas, ou se tem a prova de que ele pretenda fugir, etc. Então tem que ter para o sujeito, mesmo cometendo um crime tido pela população como gravíssimo, esse sujeito, para responder o processo preso, é preciso que, no caso concreto, seja demonstrado que há requisitos, fundamentos para mantê-lo preso preventivamente. Essa é a dica de hoje.